Pessoal, voltamos agora com o nosso plano de aula número 8 para tratar da advocacia privada e da defensoria pública. Muito bem. A advocacia privada está prevista no artigo 133 da Constituição. Diz o seguinte, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Muito bem, então ele é considerado uma função essencial à justiça, indispensável à administração da justiça e é inviolável no exercício da sua profissão e nos seus atos, nas suas manifestações. Muito bem. A Constituição de 88 inovou ao trazer a advocacia privada como função essencial da justiça, reconhecendo o seu papel fundamental no Estado democrático. Bom, a advocacia ela é exercida sem hierarquia, não há hierarquia ou subordinação entre o advogado e o magistrado, nem entre o advogado e o Ministério Público ou defensores públicos. A OAB também é um órgão autônomo, sem vínculo de subordinação em relação a qualquer órgão público, não é dependente ou vinculado a qualquer órgão público. A advocacia, ela conta com um princípio inerente a ela, que é o princípio da indispensabilidade, ou seja, de que o advogado é indispensável à administração da justiça, como nós vimos aqui no artigo 133. Então, em regra, toda postulação perante o Poder Judiciário deve ser feita através de um advogado. Isso, evidentemente, como é uma regra, admite aí, contém algumas exceções. Quais são as exceções? Nós temos exceções no Juizado Especial Civil dos Estados, Então, até 20 salários mínimos, as causas com valor até 20 salários mínimos estão dispensadas da atuação de um advogado, não precisam ser postuladas através de um advogado. Acima disso, sim. E nos juizados federais não há esse limite de valor. Também nós temos a dispensa da postulação através de um advogado na Justiça do Trabalho, exceto nos recursos ao TST. Também temos a dispensa do advogado na interposição de habeas corpus e no pedido de revisão criminal. O STF já decidiu que a falta de defesa técnica, ou seja, a falta de um advogado acompanhando em processos administrativos, por si, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, salvo nos casos de interrogatório. Aí sim, nós podemos ter a nulidade por inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório, se houver a falta de um advogado acompanhando o interrogatório. Interessante isso. Isso nos processos administrativos, não nos processos judiciais. Muito bem? Bom, prisão cautelar. É possível a prisão cautelar do advogado? Sim. Antes do trânsito, portanto, somente pode ser preso em sala de Estado-Maior, com instalações condignas ou, na sua falta, em prisão domiciliar. Isso está no Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 94. E nós temos, como nós vimos também no artigo 133 da Constituição Federal, o princípio da inviolabilidade do advogado. Ele é inviolável por seus atos e manifestações em juízo ou fora dele, inclusive perante a imprensa, desde que, evidentemente, no exercício da advocacia. Tá legal? Então aqui nós terminamos o tratamento da advocacia privada. Muito bem? Agora nós vamos passar, ainda neste vídeo mesmo, para o estudo da Defensoria Pública, que está prevista ali a partir do artigo 134 da Constituição Federal. Vamos dar uma lidinha aqui então, no caput do 134. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus
judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma da lei. Muito bem, então essa aqui temos a definição de qual é a função da Defensoria Pública. Então, é uma instituição permanente, mas ela foi trazida por uma emenda constitucional. E há uma discussão se poderia ser retirada do texto da Constituição a previsão da existência da Defensoria Pública por uma emenda constitucional. Porque há um entendimento, quando a gente estuda poder constituinte, de que o poder derivado reformador não pode impor limites a ele mesmo. Somente os limites impostos ao poder reformador somente são impostos pelo poder originário, que cria a Constituição. No entanto, há um entendimento de que o próprio acesso à justiça, a garantia do direito ao acesso à justiça, que é um direito fundamental, e esse sim não pode ser excluído do texto da Constituição, inclusive tem previsão expressa dentre as cláusulas pétreas, né? Vamos lembrar disso lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, como é essencial a Defensoria Pública hoje, é tida como um órgão essencial, uma instituição essencial ao acesso à tutela jurisdicional, ao Poder Judiciário, nesse sentido, ela não poderia ser retirada da Constituição por uma emenda constitucional, porque há um incremento aí na implementação de direitos fundamentais com a criação da Defensoria, né? Inclusive, não só ela atua na defesa, na garantia do acesso à justiça, como ela atua na defesa de tantos outros direitos fundamentais, né? Então, aí, pelo princípio da vedação do retrocesso, ou do efeito cliquê, nós teríamos uma vedação, uma proibição de uma alteração na Constituição Federal, retirando a Defensoria Pública. Muito bem. Então, ela tem essa função fundamental de assistência jurídica integral de direitos individuais e coletivos em todos os graus. Então, a Defensoria ela atua não apenas na defesa dos direitos individuais de uma única pessoa, mas também na defesa dos interesses coletivos. Coletivos no sentido lato, que compreende os direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. Para a gente dar uma lembrada disso, na diferença entre esses conceitos, eu peço para que vocês deem uma lida no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que traz a distinção aí entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Muito bem? Bom, gente, então, esta atuação é uma atuação consultiva, de tirar dúvidas da população, de orientar a população de como agir, e também postulatória, atuando perante os poderes perante o Poder Judiciário. Além disso, a Defensoria ela tem a capacidade de fazer mediações e conciliações. E os termos de conciliação e mediação por ela elaborados e assinados têm força de título executivo. Olha que interessante. Então, se a Defensoria Pública atende lá um necessitado num processo de fixação de alimentos, né? E aí convoca a parte contrária para celebração de acordo, e aí as partes entram numa composição e fixam lá um determinado valor a título de alimentos, evidentemente se os alimentos não forem pagos, é possível executá-los a partir desse acordo, porque esse acordo tem força de título executivo. Tá legal? Quais são as garantias da Defensoria Pública? Ela tem independência funcional, os defensores têm a garantia da inamovibilidade, né, que nós já vimos com relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, né? Portanto, a inamovibilidade impede que o defensor público seja movido de lugar de forma contrária ao seu interesse
salvo se havendo interesse público e após processo administrativo em que deve ser garantida a ampla defesa e o contraditório ao defensor público, tá? Além da independência funcional e da inamovibilidade, os defensores possuem estabilidade. A estabilidade não se confunde com vitalicidade. Vamos lembrar, vitalicidade aqueles que possuem vitalicidade, como os juízes, por exemplo, só perdem o seu cargo por sentença judicial transitada em julgado. Aqueles que possuem estabilidade podem perder o seu cargo de servidor após um processo administrativo, tá? Uma decisão em processo administrativo, evidentemente garantida a ampla defesa e o contraditório. E também tem como garantia a irredutibilidade salarial. E algumas outras, por exemplo, os defensores públicos têm que ser intimados pessoalmente das decisões judiciais, eles têm prazo em dobro. Além disso, é vedada a prisão, salvo por ordem judicial ou em flagrante delito. Nesse caso, é preciso a comunicação ao defensor público geral, que vai aí acompanhar e eventualmente assessorar na defesa do defensor público. E também é preso definitivamente apenas após trânsito de julgado, evidentemente, em dependência separada, e antes do trânsito do julgado ele só pode ser preso em sala de estado maior. Muito bem? Bom, existia uma previsão na lei que trata do Estatuto da Defensoria Pública da União, que é a Lei Complementar 132 de 2009, que também traça normas gerais para os defensores públicos dos estados, a previsão de que poderiam os defensores públicos requisitar documentos perante as repartições públicas. No entanto, o STF entendeu que esta regra é inconstitucional porque fere a independência dos poderes, a interferência indevida em outros poderes, e fere a paridade de armas. O que significa isso? Significa que, como os advogados que atuam judicialmente, na maior parte das situações, no polo contrário ao que atuam os defensores públicos, como os advogados não possuem essa prerrogativa, atribuir tal prerrogativa aos defensores públicos feriria a paridade de armas, ou seja, o equilíbrio na atuação do processo, tendo os defensores essa prerrogativa e os advogados não. Muito bem? Além disso, os defensores públicos podem propor ação civil pública. Houve uma grande discussão em relação a isso, porque o Ministério Público questionou esta previsão, dizendo o seguinte: olha, a prerrogativa de propor ação civil pública para a defesa dos hipossuficientes, dos direitos indisponíveis, dos direitos coletivos, é do Ministério Público. Portanto, não faz sentido a Defensoria Pública também ter essa prerrogativa. Mas o STF entendeu que não, que até para que haja uma maior promoção da defesa desses interesses, a Defensoria Pública também tem legitimidade para propor ação civil pública. Muito bem? Bom, ainda falando das prerrogativas dos defensores, eles têm autonomia funcional, autonomia funcional da Defensoria Pública, não do defensor, autonomia administrativa e autonomia financeira são prerrogativas da Defensoria Pública. Vamos dar uma olhadinha ali no parágrafo 3º e 4º do artigo 134. Parágrafo 2º, 3º e 4º. Às defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º.
aplica-se ao disposto no parágrafo 2º as defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Parágrafo 4º, são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no artigo 93 e no inciso 2 do artigo 96 dessa Constituição. Muito bem, então eles têm a Defensoria Pública tem autonomia funcional, não está vinculada à atuação de nenhum outro poder, de nenhuma outra instituição. Autonomia administrativa, ela se administra, gere seus próprios recursos e bens e servidores. E tem a autonomia financeira também, podendo inclusive apresentar proposta orçamentária. E como nós vimos como princípios institucionais, eu falei das autonomias funcionais. Agora eu vou falar dos princípios institucionais. Princípio da unidade. A instituição é compreendida como um todo. É observado o princípio federativo, porque nós temos uma divisão entre a Defensoria da União, do Distrito Federal e dos Estados. O princípio da indivisibilidade, que impede o fracionamento da Defensoria Pública e que também diz que quando atua a Defensoria e não o defensor. Então a responsabilidade é da Defensoria e não do defensor público. Mas a independência funcional também é uma prerrogativa do defensor público. Então, quando nós temos, por exemplo, um defensor substituindo um defensor já efetivado, já estabilizado naquela determinada comarca, naquela determinada órgão da defensoria, este substituto ele tem independência funcional, ele não precisa seguir a atuação do defensor a quem ele está substituindo. Muito bem? Então esse princípio da independência funcional, ela atua em dois prismas. Um, da instituição, independência funcional da instituição, e independência funcional do defensor, que não está subordinado hierarquicamente a outro defensor. Assim como acontece nas outras instituições e nas outras funções essenciais da justiça que a gente já estudou, essa subordinação é apenas de ordem administrativa. Muito bem? Então, os defensores vão atuar aí na orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa dos hipossuficientes, obedecem somente à Constituição Federal e às leis e à finalidade institucional. Isto corrobora este princípio da independência funcional do servidor público. Muito bem? Pessoal, terminamos por aqui o estudo das funções essenciais à justiça. Então nós vimos na semana passada o Ministério Público e nesta semana nós estudamos em 2 vídeos a advocacia pública e no vídeo seguinte a advocacia privada e defensoria pública, que terminamos agora. Muito bem? Até mais. Grande abraço a todos, fiquem bem e fiquem em casa.